Meus irmãos, então vamos para a exposição da palavra do nosso Deus. Hebreus capítulo 5, quero ver com os irmãos do verso 11 até o verso 14 de Hebreus capítulo 5. Então, Hebreus capítulo 5, dos versos 11 ao verso 14, a palavra de Deus diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Abaixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez? Pai, a tua palavra foi lida. Nós confiamos, cremos na poderosa palavra que é inerrante, que ela é suficiente, que ela é capaz de nos convencer do nosso pecado, da justiça, do juízo, e que o Senhor leve essa palavra ao nosso coração. Não permita que o inimigo das nossas almas roube a semente lançada nesse tempo que será pregada a tua palavra, que ela possa enraizar, que ela possa frutificar, que ela possa crescer e prosperar na vida de cada um de nós aqui, Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, diante da palavra de Deus, diante da pregação, diante da exposição das Escrituras, pessoas têm reações diferentes. Estava lendo um comentarista e ele traz um ditado popular, ou um adágio, que expressa bem essa sensação das pessoas quando pregadores pregam alguns sermões que parecem que foram encomendados. Talvez alguém já teve essa sensação de alguém chegar na igreja e o pregador vem pregar e ele prega um sermão que parece que o pastor cochichou no ouvido dele e falou tudo o que estava acontecendo na igreja. Não é? E então ele traz esse ditado popular a respeito dessas reações que a palavra pregada ela causa. Não é? O pregador, por exemplo, quando ele torna e toca a mensagem de maneira mais próxima e mais real na vida de cada um, alguns têm uma reação e eles dizem mais ou menos assim, ó: quando ele está falando em termos gerais, então ele está pregando, o que muitos aprovam e saem satisfeitos. Porém, quando ele se torna um pouco pessoal, quando realmente fala de áreas do pecado e do mundanismo próprios da vida real das pessoas, dizem não ser pregação, dizem ser intromissão. O pastor de Hebreus aqui, meus irmãos, que escreve essa carta, ele está familiarizado com a realidade do povo. Ele conhece a realidade da igreja ao qual ele escreve. E ele vem, ao longo de toda a exposição, ensinando verdades cruciais para que eles possam se manter firmes diante da realidade da apostasia, diante da realidade iminente de abandono da igreja, de abandono da fé. Essas pessoas vinham sofrendo essa tentação de abandonar a fé. Era sofrimento, era dor, era perseguição, era perda. Então, o pastor, ele conhece essa realidade da igreja. E aí, ele vem com uma grande porção doutrinária. Você vê que o autor de Hebreus, ele é muito bom de doutrina, ele é um conhecedor profundo do Antigo Testamento. Então, a gente pode observar, ao longo da exposição até aqui, que ele vem com uma porção doutrinária e depois ele vem com uma exortação. Ele vem com outra porção doutrinária, de ensino, e vem com mais uma porção de exortação. Então agora, o autor de Hebreus aqui, ele entra na sua terceira grande porção de exortação
doutrinária. Essa aqui é a terceira. E aqui ele sente a necessidade de aproximar a mensagem dos ouvintes. Ele aqui vai intrometer na vida dessas pessoas de maneira direta. Ele conhece o seu povo. Tem algumas pessoas que pensam que a pregação da palavra de Deus tem que fazer com que o pastor tome cuidado com algumas coisas que ele vai falar, para não dar a ideia de que ele está dando indireta. Não pense isso, meus irmãos. Eu não dou indireta no púlpito, eu dou direta mesmo. Se você vestiu a carapuça, foi seu número, foi para você mesmo. Nós conhecemos a realidade da igreja e dentro daquilo que nós conhecemos, nós muitas vezes aplicamos a mensagem de maneira intencional. É para isso que nós estamos aqui. Nós ensinamos a palavra, nós aplicamos a palavra para que você corrija a rota, para que nós cresçamos em estatura, graça, no conhecimento do Senhor. Então não pense que eu dou indireta. Não, é direta mesmo. Às vezes, se precisar, eu acho que eu nunca fiz isso, eu dou com nome e endereço. Mas não precisou. Então, o pregador aqui, meus irmãos, ele vai intrometer na vida das pessoas. Então aqui nessa terceira exortação que ele traz, ele é mais próximo, ele é mais pessoal, ele conhece a realidade. Na primeira exortação, ele deu lá no capítulo 2, lá no verso 1 do capítulo 2, ele chamou o povo a se apegar. Ele vai dizer assim, precisamos prestar atenção às verdades que temos ouvido para não desviarmos dela. Essa é a tradução da NVT. Então, ele está chamando a atenção, exortando o povo, dizendo que quando não se escuta a verdade da palavra de Deus, você corre um grande risco de se afastar dela. Por isso que ele já abre a carta, no verso 1, Deus falou de muitas vezes através dos profetas, agora ele falou por meio do seu filho. Escutem o que ele vai dizer, é Deus falando. E quando você não escuta, quando você não presta atenção, você corre um grande risco de se afastar. Você corre um grande risco de ficar cada vez mais distante. A segunda exortação, ele dá no capítulo 3 e no capítulo 4, ele repete a exortação. Quando ele cita o Salmo 95, quando ele traz a realidade do povo que passou 40 anos no deserto, 40 anos desobedecendo a Deus, 40 anos não escutando a Deus, 40 anos rejeitando a palavra de Deus. Então ele exorta o povo, ele vai dizer, assim diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração. Quando você, meu irmão, não presta atenção na palavra de Deus, quando você não se apega nela, quando você não usa ela como uma âncora para que você tenha firmeza nas adversidades e nas tempestades da vida, quando você não tem o coração apegado na palavra, quando você não ama a palavra, quando você não escuta a palavra, você abre um precedente para o coração endurecer. Você abre uma porta para que o seu coração fique cada vez mais duro. Então ele começa a distanciar você da palavra, por isso que se apegue. Se você não se apega, você se distancia. E tome cuidado, ouça a palavra de Deus, porque esse distanciamento provoca endurecimento do seu coração. Então essa foi a segunda exortação. Eu e você somos chamados a escutar. Porque, meu irmão, o meu coração e o seu coração, ele é uma fábrica de ídolos. Lembre-se disso. Eu e você fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós temos dentro de nós algo que na teologia chama-se de sensu divinitatis, ou senso divino. Há uma necessidade intrínseca em nós, algo que foi Deus quem colocou, e todo ser humano tem. Essa necessidade do transcendente, essa necessidade de buscar um Deus. Então, quando eu e você não escutamos a voz de Deus, nós escutamos a voz de outro, que não é o Deus verdadeiro. Por causa desse senso, dessa necessidade de ter um Deus. Você tem um Deus, eu tenho um Deus.
O que você tem que verificar, o que nós temos que verificar é se o Deus ao qual você serve, se o Deus ao qual você escuta é o Deus das Escrituras, é o Deus verdadeiro, porque você tem um Deus. É por isso que se hoje ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Porque se você endurecer o seu coração, você fica cada vez mais insensível à palavra de Deus. Porque o mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. Olha, essa frase é bonita, do Hernandes, não é minha não. Então, meus irmãos, eu e você temos que tomar muito cuidado com isso. Então aqui é a terceira exortação que ele traz no sermão. Ele vai trazer talvez aqui, e eu concordo, que essa é a mensagem mais dura que ele vai trazer. É a exortação mais forte, se a gente pudesse usar essa palavra. Ele expõe aqui verdades dignas de atenção. Ele já vem mostrando para nós a superioridade de Cristo em relação aos profetas, em relação aos anjos, em relação a Moisés, em relação a Arão. Ele já está dizendo para nós aqui, nos 4 capítulos, Cristo é melhor, Cristo é maior, Cristo ele é superior a todos eles. Olhe para Cristo. Cristo Jesus é o autor, é o consumador da nossa salvação. Ele é o nosso sacerdote, ele é o nosso representante. Então olhe para Jesus, se identifique com Jesus, creia em Jesus, descanse em Jesus. Então ele vem trazendo essa mensagem. Então o autor de Hebreus, ele requer da igreja um conhecimento pleno de Jesus. Ele quer que as pessoas tenham clareza de quem é Jesus. Porque eu e você, nós sabemos. Se você fizer uma pesquisa aí fora, muita gente diz conhecer Jesus. Mas talvez é o Jesus, não das Escrituras. É um Jesus histórico. Alguém que liderou e começou um movimento há 2000 anos atrás. E ele era um bom líder. Tem até alguém que escreveu livros, né? 12 passos, não sei o que, da liderança de Jesus. E o maior líder que já existiu. Então, pessoas talvez conhecem esse Jesus. Porque Jesus ele é famoso. Mas não conhecem o Jesus da Bíblia. Não conhecem o Jesus ao qual é o Deus encarnado. Então, o autor de Hebreus aqui, ele quer que essas pessoas tenham conhecimento pleno de quem é Jesus. Porque Jesus ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai para o céu. Ninguém é salvo sem Jesus. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Só por causa de Jesus, através de Jesus e em Jesus, meus irmãos, que você entra no descanso de Deus, que é o céu. É através de Jesus, nos termos de Jesus e pela obra de Jesus. É por isso que o autor, ele quer te explicar nos mínimos detalhes quem é Jesus. Você não pode terminar a carta de Hebreus sem saber quem é Jesus. Saber quem é Jesus depende da sua eternidade. Se você não souber quem é Jesus, o que Jesus fez, a obra de Jesus, para que ela aponta, talvez você não é um salvo. Porque disso depende a nossa salvação. Disso depende todo o nosso futuro. Então, o autor aqui, meus irmãos, ele para a exposição para chamar a atenção deles quanto ao nível de crescimento que eles não haviam atingido. Então, observa, ele vem trazendo coisas profundas a respeito de Jesus. Ele fala do sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Ele conhece o público, ele conhece a igreja. Ele para a exposição. Aqui é como se ele fizesse um parênteses entre o capítulo 6 aqui até o verso 3, para ele exortar. Ele percebe que essa igreja não cresceu. Ele percebe que muitos ali na igreja são imaturos. São crianças. Por isso que no verso 11, ele vai dizer assim, ó: a esse respeito, temos muitas coisas temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar,
porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Um assunto difícil de explicar, por quê? Por causa da postura deles diante do ensino que eles vêm recebendo. É uma igreja que vem menosprezando o ensino que vem sendo aplicado a eles. Por isso que é difícil de explicar. O tempo passa e eles ficam cada vez mais entediados com a doutrina, cada vez mais entediados com a palavra de Deus. Ele vai dizer: vocês são tardios em ouvir. Talvez a sua tradução, na NVT, por exemplo, ele vai dizer que vocês estão cada vez mais displicentes ao ouvir a palavra de Deus. A Almeida século 21, ela traduz: vocês estão lentos em ouvir a palavra de Deus. A Revista e Corrigida vai mostrar assim, vocês são negligentes quanto à palavra de Deus. A NAA, ela traduz assim, tardios, essa palavra no grego: vocês têm preguiça de ouvir. E a Revista e Atualizada, ao qual nós lemos aqui, ele usa o tardio em ouvir. Vocês são displicentes em ouvir, lentos em ouvir, negligentes em ouvir, preguiçosos em ouvir, tardios. Notros é a palavra grega que ele usa aqui. Traz a ideia de lento, preguiçoso, indolente. Ele para a exposição porque essas pessoas têm preguiça de aprender. São lentos. Não importam com a doutrina, não importam em crescer em estatura, graça e conhecimento do Senhor. E a pedagogia, meus irmãos, de maneira simples, ela tem uma finalidade de fundamentar a prática educativa. Ela estuda a maneira cada vez mais simples e eficiente de transmitir o conhecimento. Essa é a finalidade básica da pedagogia. Como que a gente faz para ensinar? Então ela entende o professor, ela entende o aluno, ela entende o contexto, e ela de maneira ampla, ela olha para isso tudo para comunicar o saber, comunicar o conhecimento de maneira cada vez mais prática, simples e assertiva. Contudo, nem todo esforço pedagógico pode resolver o problema do desinteresse. Não tem pedagogia que dê jeito na preguiça, na má vontade. Não tem recurso, meus irmãos, naqueles que não querem aprender, naqueles que não querem se desenvolver, naqueles que não têm interesse em Deus, interesse na palavra de Deus. E lembre-se, todas as vezes que eu falar falta de interesse na palavra, é falta de interesse em Deus, é a mesma coisa, são sinônimos. Falta de interesse no povo de Deus é falta de interesse em Deus. Falta de interesse em Deus, na igreja, no dízimo, na oferta, na comunhão, na leitura, na oração, tudo isso está ligado diretamente a Deus. Lembra? Deus vai dizer assim para Paulo: Jesus, Paulo, por que você me persegue? Paulo não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo os discípulos. Mas o próprio Jesus diz assim: você está me perseguindo. Quando você ajuda os pobres, você me ajuda. Quando você persegue eles, você me persegue. Então, quando você menospreza aquilo que Deus ama, você está menosprezando o próprio Deus. Então, meus irmãos, não tem pedagogia. Não tem o que dá para fazer quando alguém está totalmente desinteressado na palavra de Deus. A falta de compromisso espiritual dos leitores de Hebreus mostra o porquê eles não compreendem aquilo que o pastor vem explicando. O Hernandes, comentando esse verso aqui, ele vai dizer assim, para quem está indisposto a ouvir, as doutrinas referentes a Cristo tornam-se difíceis de explicar. As doutrinas são difíceis de explicar porque são difíceis de interpretar, mas são mais difíceis ainda de comunicar, porque vocês não têm interesse de aprender. Não tem o que fazer. Não há interesse.
a preguiça, a lentidão, a desleixo. É isso que o autor vai dizer aqui. As doutrinas bíblicas, meus irmãos, são em muitos casos difíceis de explicar, porque elas têm uma complexidade e são difíceis de interpretar. Então, se uma interpretação ela é difícil, a sua explicação também torna-se um pouco mais difícil. E isso acontece por causa de alguns fatores que nós já aprendemos e nós vamos repetir aqui. A leitura das Escrituras, ela exige algumas observações. A leitura das Escrituras, ela exige alguns cuidados. A leitura das Escrituras, elas são leituras um pouco mais profundas. Isso é um dos fatores que tem que ser levado em conta. Outro fator que eu e você devemos levar em conta são as barreiras que nós temos na leitura bíblica. A Bíblia foi escrita em outra cultura, em outra língua, em outro contexto. E ainda tem as nossas limitações em perceber as realidades espirituais adquiridas por causa do pecado. Então eu e você somos pecadores. Eu e você somos tendenciosos. Então essa Bíblia, ela foi escrita há mais de 2000 anos, por mais de 40 autores. Ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Então tem essa barreira cultural, tem essa barreira linguística, tem essa barreira de contexto. E eu e você devemos prestar muita atenção. Então o pastor aqui, ele para a exposição para exortar essa falta de interesse, esse crescimento que resulta da imaturidade, essa falta, do crescimento. Essa igreja não estava crescendo. Era uma igreja imatura. Eram crianças espirituais. A exortação aqui é: vocês já deveriam ser doutores. Vocês já deveriam estar ensinando. E vocês ainda não saíram do leite. E quando você vai estudar o contexto da carta aos Hebreus, provavelmente aqui, meus irmãos, esses crentes aqui, o mais novo aqui, tinha 10 anos de igreja. Alguns aqui, se forem oriundos do Pentecostes, nós estamos falando de crentes aqui com mais de 30 anos de igreja. Crentes velhos que não cresceram. Crentes velhos que não amadureceram. Crentes velhos que não saiu das bases da fé. É por isso que no verso 12, ele vai dizer assim, pois, com efeito, quando devis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. É isso que acontece com pessoas imaturas espiritualmente. É isso que acontece com crianças espirituais. O alimento delas é só leite. Você não pode dar outra coisa. É o que elas precisam. É o que elas suportam. É o leite. Ao invés delas estarem ensinando novos discípulos e se alimentando cada vez mais das profundezas das verdades de Deus, estão atrasando o crescimento tanto delas quanto da própria igreja. Não amadurecem, não crescem. Crentes lentos, preguiçosos. Essa é a exortação aqui, meus irmãos, para nós essa noite. Lembra daquela frase que a gente aprendeu aqui? A gente não pode deixar morrer. Crente que não trabalha, atrapalha. Crente que não trabalha, atrapalha. Ele vai dizer assim, vocês deviam estar ensinando, mas precisam ser ensinados. Imagina, vocês chegarem aqui no próximo domingo e eu fazer uma separação de salas aqui e falar para vocês irem com o Nicolas, com a Bia e com a Paola lá para o fundo. É o que vocês suportam. Vocês ficam lá na salinha. É isso que ele está dizendo aqui. Eu não posso chamar vocês para as iguarias das profundezas das verdades de Deus, porque vocês não suportam. Vocês vão morrer engasgado se nós aprofundarmos na doutrina. É por isso que quando ele entra no assunto da superioridade de Cristo, no sacerdócio de Melquisedeque,
que é de outra ordem, não é de a ordem araônica. Ele para. Vocês não entendem. Não entendem porque vocês não crescem. Tomando leite. Essa é a verdade. Eles devem ser mestres. Eles devem ser maduros. Mas não crescem. E o problema aqui, meu irmão, não é o leite. Porque leite ele é importante. Na fase correta, ele é o melhor alimento. Mas um adulto que só toma leite, ele é desnutrido. Ele é doente. E espiritualmente é a mesma coisa. Aqueles que se convertem, eles precisam das bases elementares da fé. Eles precisam do beabá, do ABC da fé. Mas eles precisam crescer. Os meus filhos e os seus filhos, quando eram pequenos, nós levávamos no médico. Existe, por exemplo, uma lacuna. Criança que não fala até 2 anos de idade, é o limite. Criança que deu 2 anos, não fala, a luz acende. Tem alguma coisa errada. E nós levamos os nossos filhos. Tem a curva de crescimento, nós acompanhamos mês a mês. Há uma preocupação pertinente na vida física dos nossos filhos. E por que não na vida espiritual? Por que muitas vezes nós não importamos em continuar tomando um leitinho? E não é nem um leite de vaca tirada da teta. É aquele leite longa-vida, cheio de porcaria, aguado, que não tem gosto de nada. E ele vem exortando. Como que eu vou introduzir uma dieta mais sólida? Uma dieta mais encorpada se vocês não têm condição? Aí no verso 13 ele prossegue. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. A imaturidade cristã, meus irmãos, faz com que o seu alimento seja apenas leite. É isso que as crianças espirituais comem. E como eu disse, ele é um ótimo alimento, mas no tempo correto. Depois ele vira um péssimo alimento. Ele vai dizer aqui, vocês eram ou são inexperientes na palavra da justiça. Está escrito aí. Essa é a frase que ele usa. Vocês são inexperientes nas doutrinas. Vocês são inexperientes na Bíblia. Vocês não conhecem a palavra de Deus. Vocês não aprenderam a amar, entender, se interessar pela palavra de Deus e aplicar na vida de vocês de uma maneira justa, correta e verdadeira. Essa é a exortação dele aqui. A sabedoria de Deus, meus irmãos, nada mais é, de maneira simples, é você aplicar a palavra dele às demandas da vida. É por isso que Tiago, ele vai dizer assim, peça sabedoria a Deus, que a todos ele dá, liberalmente, mas peça com fé, que nada ele vai negar. Porque a sabedoria de Deus, meus irmãos, é a palavra aplicada. Deus ele nos dá ordens, ele nos ensina, mas ele nos dá a sua sabedoria para aplicar esse ensino. É por isso que nós precisamos de crescer, amadurecer. Essa inexperiência aqui, ela é prejudicial. 10 anos de crente, 20 anos de crente, o único versículo que você sabe é Senhor é meu pastor e nada me faltará. E só esse. Você não sabe nem o Salmo 23 inteiro. Você sabe todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Ou então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Meus irmãos, isso é terrível. O autor aqui, ele está preocupado com esse povo. Esse povo quer desistir da fé porque eles não conhecem o Deus ao qual eles dizem crer. A imaturidade, a falta de conhecimento, ela produz isso, essa instabilidade. Pessoas que não conhecem a Deus, eles não podem crer em Deus. Não podem confiar, você só confia naquilo que você conhece. As pessoas quando fizeram essa igreja aqui, e eles lançaram os alicerces, eles só construíram as paredes porque eles sabiam, tinham convicção, conhecimento, que ela suportava as paredes, ela suportava o teto. Se você não conhece o Cristo que te salvou, se você não conhece as verdades da fé que você diz professar, como que você vai viver de maneira confiante, esperançosa e alegre?
Você vive com dúvida, com incerteza, com insegurança. Por quê? Porque você não conhece. O problema não está em Deus, o problema está em você, que é preguiçoso, é lento, indolente, negligente. Esse que é o problema. 20 anos de fé, 10 anos de fé, 30 anos de fé, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Aquela oração que parece que está falando com um estranho. Vai ler a Bíblia. A coisa mais fácil de você saber quem não lê a Bíblia é você pedir para ler a Bíblia. Ele gagueja. E ele não gagueja porque ele está nervoso, não. Ele não gagueja porque ele não lê. Porque leitura é habilidade. Leitura é hábito. Leitura é aprendizado. Você vai ficando bom, é igual andar de bicicleta. Você começa, você cai, você levanta, você cai, você levanta, você cai, você levanta, e de repente você está empinando. Porque você anda muito de bicicleta. Então leitura é assim. Você começa lendo devagar, lendo gaguejando, tropeçando nas palavras, comendo acento, comendo ponto. De repente você vai conhecendo outras palavras, aprendendo a pronunciar, aprendendo a ler corretamente, aprendendo a não comer vírgula, não comer ponto. De repente você está um bom leitor. Mas isso é para aqueles que estão amadurecendo. Isso é para aqueles que não têm preguiça. Isso é para aqueles que não são inexperientes na palavra. Conhecimento, meus irmãos, sem desenvolvimento é igual a enfraquecimento. Você receber uma aula, você ler um livro, você escutar uma pregação e não colocar em prática, não ruminar, você já esqueceu. É por isso que todo domingo de manhã aqui eu pergunto, o que eu falei no domingo passado? A maioria não lembra. É porque nós esquecemos das realidades espirituais quanto à leitura, o ensino e o cristianismo. Existe um inimigo, um Satanás poderoso e interessado que você não aprenda. A parábola do semeador é Jesus ensinando a mim e a você que a semente lançada, que é a palavra de Deus, vem o inimigo e rouba, para que ela não crie raiz. É por isso que você não sabe, talvez, o que eu preguei domingo retrasado. Talvez você não sabe o tema da EBD de domingo passado. Talvez você não sabe a leitura do capítulo que nós fizemos na quinta-feira passada. Porque você esqueceu das realidades espirituais que acontecem de um inimigo que está extremamente interessado em roubar a semente que foi lançada. É por isso que vir ao culto, meus irmãos, é um preparo espiritual. Você tem que descansar a mente, descansa o corpo, se prepare, ore. Porque o diabo, ele vai guerrear contra você. É por isso que é interessante você não levantar na hora da palavra. A palavra está sendo lançada, a semente está sendo jogada. Aí você simplesmente lembra que tem que tomar água. Você levanta e vai. Nós assistimos série. Às vezes nós emendamos um episódio no outro, que no outro. Eu já fiquei 4 episódios de 50 minutos sem levantar do sofá. Eu assisti Avatar, 3 horas e 20 de filme. A Lista de Schindler, 3 horas de filme. Agora chega na igreja, 10 minutinhos, é o queixo caindo para trás, é um formigueiro no banco. Meu irmão, existe uma realidade espiritual, há uma batalha. A nossa luta não é contra carne nem sangue. É por isso que nós estamos em guerra e vigilância constante. O diabo, ele quer e ele vai roubar a semente lançada. E qual é a sua postura? De preguiça? De indolência? De lentidão? Isso é real, isso acontece. Por isso que conhecimento sem desenvolvimento é igual enfraquecimento, não adiantou nada. É igual você comer placebo. No verso 14, ele vai assim, ó. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Essas verdades de Deus aqui, meus irmãos, elas são coisas difíceis de entender, mas é porque vocês não têm interesse nelas.
Eles querem permanecer como crianças na fé. E isso é perigoso. Essa é a exortação da igreja lá atrás. E essa é a exortação para nós hoje aqui. Permanecer como crianças espirituais é perigoso. Porque o diabo, ele anda como leão ao nosso derredor, procurando esse fraco, esse preguiçoso, esse indolente para tragar, para atacar. Não se esqueça que você acorda em guerra, dorme em guerra. Ele exorta de maneira ferrenha aqui. Eu e você não podemos querer permanecer com a síndrome de Peter Pan. Eu não quero crescer nunca. Eu quero viver assim o resto da minha vida. É assim que é o Peter Pan, na terra do nunca. Ele não quer crescer, ele não quer sair dali. Ele quer ser uma eterna criança. E isso, se tratando de realidades espirituais, isso é extremamente perigoso. Paulo, ele alerta a mim e a você contra isso. É por isso que eles aqui estavam querendo e sendo tentados a voltar para o judaísmo. A falta de maturidade, a falta de conhecimento, a falta de interesse faz com que eles tirem os olhos de Jesus e olhem para as outras coisas. Paulo, ele escrevendo para a igreja de Efésios, ele alerta isso. Olha o que ele vai dizer, dos versos 11 a 14 do capítulo 4. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olha aqui, Paulo, ele está mostrando que Deus deu esses dons para a igreja, dons da palavra, dons do ensino, para transmitir conhecimento, transmitir um alimento sólido, uma comida bem nutritiva. Para quê? No verso 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé em pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, ele dá esses dons para a igreja, para que esses dons, e através dessas pessoas que possuem esses dons, transmitam conhecimento, transmitam sabedoria, ensinem a igreja, para que eles sejam edificados, para que eles cresçam, para que eles criam corpo, para que eles criam força espiritual, entendimento. Aí no verso 14, ele vai explicar por que disso tudo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Crianças é assim. Criança, meu irmão, é assim. Você deixa ele na pracinha e fala assim, ó, não conversa com o estranho, não aceita balinha de ninguém. Se alguém chegar, você corre. De repente, está lá ele, de papo com um estranho. Criança é assim. O conhecimento através desses dons é para que você cresça. É para que homens perversos, pessoas perigosas, pessoas vindo das trevas para desviar você esteja imunizado. Para que quando as falsas doutrinas tiverem vizinhando você, você tenha substância para suportar, você tenha muros de proteção, porque criança é vulnerável. Criança não sabe se defender, criança não sabe articular. É por isso que você precisa de crescer, porque criança, ele é o tempo inteiro vulnerável. Quando você não cresce espiritualmente, você fica assim. Você fica vulnerável às investidas do inimigo e às tentações de desviar da fé. Pode olhar, todo crente que está lá, pastor, eu não estou aguentando, ora por mim, que eu não estou sentindo nada, eu estou com vontade de largar tudo. Criança, um fraco. Porque, meu irmão, a vida é difícil, a vida é dor, é sofrimento, ela é perseguição. Tem uma fila de problema para a gente resolver. Você resolve problema no casamento, aí vem problema com o filho, vem problema com dinheiro, aí vem problema com saúde, aí vem problema na igreja, aí você resolve tudo, aí vem outro problema, e outro problema. A vida é assim. Mas aí todo mundo quer sair da igreja. Gente que já frequentou todas as igrejas de Lucas do Rio Verde, fraco na fé.
Menino, criança, não cresce, vulnerável. Isso é perigoso, meus irmãos. Isso é perigoso. Essa é a preocupação do pastor aqui de Hebreus. Vocês são fracos, estão vulneráveis, é por isso que vocês estão sendo tendenciosos a voltar para o judaísmo. A maior perseguição que a igreja sofreu, meus irmãos, foram dos judeus, em toda a história da igreja. Por isso que ele está querendo aqui, ó, Jesus é melhor, Jesus é maior, Jesus é melhor do que os anjos, é maior do que os anjos, Jesus é maior do que Moisés, Jesus é grande, Jesus é superior, a ordem dele é maior, é outra, a de Arão. Ele está querendo mostrar para eles e trazer um alimento mais sólido, uma comida mais nutritiva, mas eles não crescem, eles estão dando ouvido a outras pessoas, às outras doutrinas, e com isso eles estão vulneráveis, e isso é perigoso. O crescimento, meus irmãos, que leva à maturidade, só tem um caminho: a prática. E a prática dos meios de graça disponíveis. Maturidade, meu irmão, é igual um barco. Pensa você remando contra a correnteza. Maturidade é isso. Enquanto você está remando, você está subindo. Você parou, você desce. Você não pode parar, é prática, é hábito, é constância, é o tempo inteiro. Você toma banho hoje, vai tomar banho amanhã. Você levantou hoje, vai levantar amanhã. Você almoçou hoje, você vai almoçar amanhã. Você tomou banho hoje, você vai tomar banho amanhã. É todo dia. Se você não almoçar amanhã, amanhã você está com fome. Na terça-feira você está passando mal. Na quarta você desmaia. Se você não tomar banho amanhã, você já está começando com um cheirinho ruinzinho. Na quinta-feira você está podre. Maturidade é assim, você não pode parar. As práticas dos exercícios espirituais que Deus colocou para mim e para você como ferramentas e meios de obter o poder espiritual, que é a oração, a leitura, a comunhão, a pregação, o louvor, não pode ser negligenciado em nenhum momento. É por isso que a ordem é orar sem cessar. Todo dia você tem que orar, todo dia se alimenta da palavra, ele é o pão da vida. Por isso que nós somos chamados à maturidade. A palavra aqui pela prática, em grego aqui, ela significa pelo hábito. O John Owen, escrevendo isso aqui no século XVI, ele vai dizer assim, ó, um hábito é uma disposição firme e enraizada adquirida pelo uso e pelo exercício. O primeiro princípio ou fonte de luz espiritual é infundido pelo Espírito Santo. Isso é transformado em hábito pelo exercício constante. Dessa forma, a mente se acostuma à palavra de Deus e depois faz julgamentos corretos quando é necessário. Meu irmão, a gente já não acostumou a escovar dente? Aquele dia que você esquece de escovar dente não é ruim, porque é um hábito. Quem tem o hábito de dormir cedo, quando ele passa do tempo, ele estranha. Então tudo aquilo que você faz todos os dias, que é um hábito na sua vida, quando você deixa de fazer, você sente falta. É isso que é a prática que ele está querendo mostrar para nós aqui. Ó. É pela prática, é esse hábito que eu e você devemos desenvolver. Talvez muitos de nós aqui só escutamos a leitura bíblica do domingo à noite. Ou então no Instagram, quando você recebe alguma coisa. Ou quando você recebe um negócio no Facebook e fala, uma corrente, manda isso aqui para 10 pessoas e Deus vai abençoar você. Aí você com medo, você manda. É assim que funciona. Isso é sinal de imaturidade, meus irmãos. Essa é a única vez aqui que aparece essa palavra no Novo Testamento. A maturidade, na minha vida e na sua, ela não vem de eventos isolados, nem de uma grande explosão espiritual. Ela vem da aplicação regular da disciplina espiritual. Você quer crescer espiritualmente? Ore todo dia, leia todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Não é você assistindo uma palavra poderosa da internet, você indo num culto poderoso, que você sai de lá com arrepio, com aquele louvor que te deixa desesperado. Aquilo não traz maturidade. Aquilo só mexe com as suas sensações e suas emoções. É hábito, é todo dia, é todo dia, é todo dia e todo dia. Eu estava escutando
O pastor Jonas Madureira, quem não escutou, escute. Jonas Madureira. Ele tem 2 livros excelentes que ele mesmo diz, toda vez que ele vai citar um livro, ele fala assim, você não pode passar dessa vida sem ler. E ele escreveu 2 que você não pode passar dessa vida sem ler. Um é Inteligência Humilhada. Esse você não pode passar dessa vida sem ler. E o outro é o Custo do Discipulado. E ele estava, semana passada, retrasada, ele estava num congresso de uma editora e um congresso de pastores. E ele encorajou os pastores a trabalharem a maturidade dentro da igreja. Ele encorajou os pastores a incentivarem a leitura intencional das Escrituras. Ele colocou assim, abre aspas, existe um trabalho de Satanás para impedir as pessoas de se aprofundarem nas Escrituras. E esse trabalho começa com a celebração da ignorância sob o nome de simplicidade. Ignorância tem nome e se chama ignorância. Simplicidade não tem nada a ver com ignorância. Uma pessoa pode ser sábia, pode ser inteligente, pode ter conhecimento e ser simples. A simplicidade não é uma marca de burrice, é uma marca de caráter. De pessoas que são fáceis de ensinar, fáceis de aprender, porque aprendem lendo e descobrindo o valor da leitura. Sofreram para ler o que leem, porque ninguém aprende a ler sem sofrimento. É luta, é na força do ódio que você vai ler a Bíblia. Por isso, se existe um investimento de Satanás em nossas igrejas, é o investimento na ignorância das Escrituras. Fecha aspas. O conhecimento das Escrituras, meus irmãos, é o alimento cada vez mais sólido, o chamado ao crescimento, ao amadurecimento espiritual. E por que você tem que ler? Por que você tem que conhecer? Por que você tem que crescer? Ele vai dizer aí, no verso 14, para discernir não somente o bem, mas também o mal. O Risby, um comentarista, ele vai dizer assim, uma característica da criança pequena é sua falta de discernimento. Um bebê coloca qualquer coisa na boca. Um cristão imaturo ouve qualquer pregador e não é capaz de determinar se ele é fiel ou não às Escrituras. E o bem e o mal que ele está colocando aqui, meus irmãos, não está relacionado à ética e à moral. Esse bem e o mal aqui está relacionado à capacidade de captar a verdade de Deus em meio ao engano que existe. São o bem e o mal em termos teológicos, o bem e o mal em termos doutrinários. É a ideia de você entender o que é verdade, entender o que é correto, aquilo que procede de Deus e aquilo que procede de Satanás. É você conseguir detectar o erro, detectar o engano. Então você amadurece, você cresce através da leitura, através da oração, através do ensino e através da repetição e de novo, e de novo, e de novo, para que você consiga discernir entre o que presta e o que não presta, entre o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro, entre o que é heresia, entre o que é erro, entre o que é falso. E é a prática da palavra. É o exercício da leitura combinado à oração, à comunhão, isso tudo que eu venho falando. Isso traz discernimento. E o que é discernimento? Detectar com os sentidos, tirar o cerne. O cerne, meus irmãos, é o núcleo, é o centro, é a parte principal. Então, discernir é distinguir, discernir é selecionar, discernir é separar. Esses irmãos aqui estão recebendo uma exortação que cabe a mim e a você e a todos nós aqui também. Muitos de nós aqui somos como anões espirituais. Envelhece, mas não crescem. Muitos de nós aqui escuta qualquer pessoa, vai em qualquer lugar para escutar qualquer pessoa, e isso é característica de imaturo. Fiquei muito feliz no nosso acampamento. Satisfeito. Se eu tivesse morrido aquele dia, eu até falei para a Janinha, falei, eu posso morrer feliz depois do acampamento nosso. Porque alguns dos nossos irmãos levantaram da plenária e foram embora para a barraca. Pastor, aquilo ali
Não tem condição de a gente ouvir aquilo ali, não. Aquilo ali está errado. Que bênção. É isso que Deus espera de maduros. Levante e saia. Não escute porcaria. Quem escuta porcaria, meus irmãos, isso é traço de orgulho. Porque você se acha no direito, ou na habilidade, ou tem imunidade a escutar qualquer coisa. E o diabo, ele é mais esperto que eu e você. Não escuta qualquer coisa, não escuta qualquer um. Presta atenção com quem você escuta, presta atenção no culto que você frequenta, presta atenção nos pastores que você escuta na internet. Existem pastores extremamente inteligentes, sagazes, que são instrumentos de Satanás para desviar você da fé. E você não tem discernimento para muitos deles. Existe um pastor na internet que eu nem recomendo você ouvir. Eu não vou nem falar o nome dele aqui, é de René Kivitz. Alguém extremamente capacitado, alguém extremamente inteligente, alguém extremamente versado na palavra. Uma cobra no meio da igreja. Um demônio. Se você escutar ele 6 meses, você vai mudar lá para São Paulo só para frequentar a igreja dele. Não brinque de escutar qualquer coisa. Não brinque de achando que não, isso aqui não tem nada a ver, não, eu estou imune. Não está imune. A luta é espiritual. Não brinque com o inimigo. A marca de um verdadeiro crente é a humildade. Eu não leio qualquer coisa. E eu não escuto qualquer coisa. Eu não escuto Caio Fábio. Não escuto Ed René Kivitz. Eu tenho medo. Esses caras são muito mais inteligentes e melhores do que eu. Então, discernimento serve para isso. Não frequente qualquer lugar, não escute qualquer pessoa. Isso é perigoso. Isso é uma marca de pessoas imaturas. Não escute qualquer um, não frequente qualquer lugar. Mas é porque é meu amigo, porque me convidou. Não faça isso, é perigoso. Alimento sólido, nutritivo, é o que você tem que buscar. É o que você tem que conhecer. É o que você tem que ouvir, é o que você tem que desfrutar. Isso é uma marca de um verdadeiro crente maduro. Um comentarista que eu estava lendo, e eu quero encerrar com isso aqui, ele traz para nós aqui, lendo esse texto, 3 características dentro desse texto aqui de alguém imaturo. Alguém que pode dizer, não, esse não cresceu. A primeira característica dos imaturos é que eles são superficiais. Os imaturos são superficiais. Eles mal conhecem as bases da fé. Eles gastam toda a sua energia em preocupando com o futuro, em preocupando com as coisas da cidade, em preocupando com o que vai pagar, com o que vai comprar, com o que vai se sobreviver, com as coisas desse mundo. São superficiais. Eles não conseguem falar das verdades da fé. A preocupação que ocupa a mente e o coração deles são superficialidades. Trivialidades. Essa é a primeira característica. Um crente imaturo é superficial. Em segundo, ele vai dizer que uma marca do crente imaturo é que eles têm pouca utilidade para os outros nas questões da fé. Pouca utilidade. Ele vai dizer assim, no verso 12, devido ao tempo decorrido, devi ser mestres. Vocês estão tanto tempo na igreja, mas vocês não crescem. Vocês deviam estar discipulando, vocês deviam estar ensinando. Vocês não servem para nada. Vocês são inúteis. Além de vocês não servirem para ensinar, vocês ainda atrapalham o crescimento da igreja. Porque outros têm que parar para lançar de novo as verdades da fé na vida de vocês. Superficialidade, inutilidade. Pedro, no capítulo 3, do verso 15 da primeira carta, ele vai dizer que eu e você temos a responsabilidade de defender a fé. Se alguém perguntar por que você é crente, talvez você não saiba responder. Você é um crente inútil, uma marca de imaturidade. Tito, Paulo, escrevendo a Tito, ele vai dizer assim, as mulheres experientes, as mulheres mais jovens, velhas, ensinem as mais novas. Ensinem como ser esposas, como serem mães, como serem servas fiéis do Senhor.
Mas se você não faz isso, se você não tem condição de ser uma mulher madura, que ensina, você é inútil. Inútil. Você nem cresce e nem serve para dar crescimento para as pessoas. Crente inútil, imaturo, 20 anos de crente, 40 anos de crente e não sabe nada. Superficialidade e inutilidade. E a terceira aqui, ele colocou, que é incapacidade. Superficialidade, inutilidade e incapacidade. Incapacidade de discernir o que é bom e o que é mal, o que é ruim e o que é bom. O que você precisa de escutar e o que você precisa de descartar. Você não consegue discernir. Você não consegue discernir o que é boa doutrina e o que é heresia. Então, superficialidade, inutilidade e incapacidade são características de crentes que não amadurecem. São crentes fracos que precisam de leite. Essa é a exortação dele aqui. Lembra, meus irmãos, o autor aqui, ele está apontando para mim e para você aqui, a realidade da apostasia. Imaturidade e apostasia estão ligadas. Quem abandona a fé, quem desvia da fé, quem nega a Cristo, são os imaturos. São os que não cresceram. São aqueles cavalos paraguaios. Tem uma boa arrancada. Tem um pastor que ele tem um ditado. Tem boa iniciativa e não tem acabativa. Começam bem, mas não acabam bem. São crianças na fé. Bebês espirituais. Esses são os que abandonam, esses são os que negam a fé, esses são os que você não pode contar com eles para nada na igreja. Eles só têm tempo para eles, a energia gasta com eles, para o reino deles. Tudo para eles. Então o autor aqui, meus irmãos, ele chama os seus ouvintes e a nós aqui a perseverar na fé. Mas a perseverança na fé, ela é fruto de homens e mulheres maduros. E cada um de nós aqui precisa avaliar. Cada um de nós aqui precisa avaliar se você está progredindo na fé. E se você tem progredido na fé, é graça do Espírito Santo que opera em nós, tanto querer quanto realizar. Mas eu e você devemos lembrar que a caminhada a percorrer, ela é longa. Caminhada, ela é longa. Paulo vai dizer à igreja de Efésios, até que nós cheguemos todos à unidade da fé, em pleno conhecimento do Filho de Deus, na perfeita varonilidade da medida da estatura da plenitude de Cristo. E eu quero encerrar te perguntando, você tem progredido na fé?